vocês? Eu espero muito que sim. Meu nome é Patrícia, mas vocês podem me chamar de Paty. A partir de hoje, nós vamos dar início a uma série nova que se chama Vale a Pena Ouvir de Novo. No decorrer deste ano, nós trabalhamos com algumas séries e aprendemos histórias incríveis através delas. E nos próximos 6 domingos, nós vamos ter a oportunidade de aprender e ouvir algumas dessas histórias de novo. Mas fiquem atentos, hein? Eu tenho uma surpresa para vocês. No decorrer da história, eu vou colocar um alerta. Mas para que serve isso? Eu vou retirar desse trechinho da história uma pergunta, que vai ser a pergunta secreta. Então fiquem atentos, hein? Fiquem agora com a tia Isa e daqui a pouco eu volto. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Uma boa noite! Nós ainda estamos com muitas saudades, não é mesmo? Mas eu tô muito feliz porque a gente tem visto que vocês têm participado do culto. Nós temos tido encontros todos os domingos para adorar a Deus, mesmo que de longe. Isso é muito bom. Graças a Deus que a gente tem a tal da tecnologia, não é mesmo? Isso é muito bom. Sejam todos bem-vindos, então. Nós vamos dar início ao nosso culto e para isso você abre aí a sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, para nós iniciarmos o nosso culto de adoração, de gratidão a Deus, porque Ele merece, não é mesmo? Vamos ver o que diz a Bíblia? Tiago 1, versículo 22 diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só que palavra importante essa. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos praticar a palavra de Deus e não somente ouvir aquilo que nós temos ouvido toda semana, não é mesmo? Nós precisamos praticar aquilo que a gente aprende com Deus. E esse é um momento muito importante do nosso culto. Um momento onde nós falamos com Deus, falamos com o Papai do Céu através da oração e pedimos perdão a Ele por tudo que nós temos feito que não agrada a Deus e também por coisas que a gente deveria fazer e não tem feito. E isso entristece a Deus. Vamos orar nesse momento? Feche aí os olhinhos na sua casa. Pense em tudo que você tem feito que deixou o Papai do Céu triste e peça perdão a Ele. Vamos orar? Depois eu vou fazer uma oração e você repete aí na sua casa, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui no culto. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina através da sua palavra. Nos perdoe por tudo que temos feito e que tem deixado o Senhor triste. Nos perdoe também por tudo que não temos feito, mas que deveríamos fazer. Nos ajude, Jesus, a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ai, como é bom ter o coração livre, não é mesmo? Confessar e contar para Deus tudo aquilo que tem deixado o nosso coração sujo e aí Jesus nos limpa, nos perdoa, isso é muito bom. E eu tenho uma música para ensinar para vocês, que tem a ver um pouquinho com a nossa mensagem de hoje. E a música diz assim, ó, vamos cantar juntos? Ela começa desse jeito, ó. Não, não construa sua casa na areia, não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Olha um castelo de areia! Que legal! E cuidado, amiguinhos! Se esbarrar, cai tudinho! Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Não, não construa sua casa na areia.
Gostaram dessa música? Ah, que legal! Depois, no final, nós vamos cantar de novo, tá bom? E agora, sobre o que nós temos conversado todos os domingos mesmo? Ah, muito bem, sobre as parábolas de Jesus. E nós temos um versículo, que é o versículo tema, não é mesmo? De todos esses encontros até agora. Como é o versículo? Que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 11, a parte A. Será que vocês conseguiram decorar? Eu vou falar uma vez e depois vocês repetem, tá bom? Diz assim o versículo: Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Vamos dizer novamente? Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Marcos 4, 11a. Essas são as palavras de Jesus nos contando sobre as parábolas. E o que é uma parábola? Isso mesmo, é uma história contada por Jesus que nos ensina verdades profundas e muito importantes para a nossa vida. E nós vamos lembrar agora quais foram as parábolas que a gente aprendeu até aqui. Vamos pensar um pouquinho? No primeiro domingo, quando nós começamos a conversar sobre as parábolas, quem falou conosco, quem trouxe a mensagem foi a tia Karen. Vocês lembram sobre o que ela falou? Ah, ela contou sobre a parábola do tesouro escondido e também da pérola. E o que essa parábola nos ensinou? Sim, que nós devemos agradar a Deus porque Jesus é o nosso maior tesouro. Então, nós devemos agradá-lo com tudo que nós fazemos. Muito bem. E depois, no outro domingo, quem falou a mensagem para nós foi o tio Rubem. Qual foi a parábola que ele contou? Ah, a parábola da semente. Olha lá o nosso semeador. O tio Rubem falou que na Bíblia tem a parábola da semente e nos ensina que nós somos os semeadores e precisamos falar de Jesus sempre e que isso vai exigir de nós paciência, não é mesmo? Falar de Jesus até que a pessoa entregue totalmente o seu coração para Ele e o reino de Deus cresça. Então nós somos semeadores. Muito bem. E nós também ouvimos no último domingo a parábola do credor incompassivo. Quem foi que contou? Foi a tia Josi, né? E ela fez uma brincadeira com a gente para nos explicar melhor sobre isso. Contava a história de um homem que, apesar de ter sido perdoado, não perdoou quem lhe devia. E aí ela falou para a gente ficar segurando assim na nossa mão um objeto e que a parábola nos ensinava que Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados e por isso nós devemos perdoar aqueles que estão à nossa volta, não é mesmo? Então nós fomos ensinados através do exemplo de Jesus a perdoar. Então essas foram as 3 mensagens que nós ouvimos a respeito das parábolas com ensinamentos muito importantes para toda a nossa vida. E hoje nós temos mais uma parábola e essa eu gosto muito. Ela tá lá no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. E essa parábola Jesus contou depois de ter ensinado as pessoas sobre muitas coisas. Ele ensinou as pessoas sobre oração, sobre perdão, sobre falar a verdade, sobre ajudar as pessoas e muitas outras coisas. E para encerrar aquela conversa com aquela multidão, com muitas pessoas, ele resolveu contar uma parábola muito importante. Essa parábola nos diz que 2 homens resolveram construir uma casa. Ah, que bacana, né? Ter uma casa para morar é importante. Mas vocês sabiam que dá muito trabalho construir uma? Ah, pois é.
para construir uma casa, do que vocês acham que uma pessoa precisa? Ela precisa escolher o lugar, vai precisar de muito material e de tempo para construir, não é mesmo? Pois é, o primeiro homem era sábio e ele resolveu construir a sua casa sobre uma rocha, olha lá, sobre uma pedra. Ele escolheu todos os materiais, ele pegou madeira, pegou barro e deu um trabalhão, mas ele resolveu fazer a sua casa. Ele procurou o melhor lugar entre as rochas, começou a cavar, cavou bem fundo e colocou ali a sua casa, construiu ali a sua casa. Mas o segundo homem também queria construir a sua casa. Só que esse segundo homem talvez estava com um pouco de preguiça e escolheu um lugar diferente. Sabem onde ele escolheu para construir essa casa? E ele escolheu a areia. Olha só, ele foi num lugar e escolheu lá onde tinha areia e construiu lá a sua casa. Vocês sabem que ele também juntou madeira, juntou barro, mas ele não quis ter muito trabalho não. Ele não cavou fundo, dali mesmo da areia ele já começou a subir as paredes e pôs a sua casa lá. Mas vocês sabem o que aconteceu? Teve um dia que começou uma tempestade, uma chuva. Depois daquela chuva, vocês sabem o que aconteceu? A casa construída na rocha, tava lá firme, mas a casa construída na areia, com aquela ventania, aquela chuva tão forte e tão grande, sabe o que aconteceu? Ela, caiu, ela desabou, ficou totalmente destruída. Pois é, aquele homem não foi muito sábio, não quis ter muito trabalho e a casa acabou caindo. Olha só o que está escrito lá na Bíblia sobre essa parábola. Todo aquele que vem a mim, Jesus dizendo, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala, lançou o alicerce, que era a base da casa, sobre a rocha. E vindo a enchente, o rio subiu e transbordou perto daquela casa, mas a casa, ficou firme, não se pôde abalar, porque ela foi bem construída. Olha só, Jesus disse que quem ouve e pratica sua palavra é como o homem que construiu sobre a rocha. Mas e o homem que construiu sobre a areia? Quem pode ser comparado a esse homem? O que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa, sobre a areia, sem alicerces. E vindo o rio transbordando, a chuva, a enchente, ela logo, desabou e foi grande a ruína daquela casa. Qual casa aguentou a chuva forte? A casa construída na rocha, não é mesmo? E a casa construída na areia não aguentou. O que Jesus quis ensinar aquelas pessoas e nos ensina até hoje através dessa história, dessa parábola? Ele nos ensina que todo domingo nós temos ouvido a palavra de Deus, não é mesmo? A gente até olhou aí, a tia ajudou vocês a lembrarem a respeito das outras mensagens, não é mesmo? Mas será que a gente tem praticado aquilo que a gente tem ouvido? Se nós não temos, nós devemos. Jesus nos ensina que nós estaremos prontos, firmes, mesmo que alguma coisa aconteça conosco, se nós formos praticantes da sua palavra. Mesmo que venham perigos, mesmo que venham momentos tristes, nós estaremos firmes, seguros e confiantes de que Deus está cuidando de nós. Se nós, assim, praticarmos
a sua palavra. E ser obediente nem sempre é fácil, não é mesmo? A gente precisa obedecer a Deus. Não é fácil em muitos momentos, mas com a ajuda de Jesus nós conseguimos. E de que formas nós podemos ser obedientes à palavra de Deus? Nós ouvimos aqui nas outras mensagens, nós devemos agradar a Deus com a nossa vida, obedecendo aos nossos pais, sendo amigos dos nossos irmãos, não brigando com os nossos amigos, sendo obedientes aos nossos professores, respeitando o vovô e a vovó, não falando palavras feias, não ficando tão irritado. Que mais? Também cuidando dos nossos irmãos, sendo também obedientes a Deus, prestando atenção no culto, né? Na nossa adoração. E também outras formas, mais formas de agradar a Deus perdoando. Nós ouvimos já sobre perdão. Também falando a verdade. Isso é muito importante, crianças. A mentira, não agrada a Deus de jeito nenhum. Nós precisamos falar a verdade para os nossos pais, amigos, para os nossos vovôs e vovós, porque isso sim deixa Deus feliz. E também ajudar as pessoas dentro de casa, né? E também fora da nossa casa quando nós temos a oportunidade. Sempre fazendo o que é certo. Nós queremos ser sábios? Vocês querem ter muita sabedoria? Querem? Querem deixar Deus feliz? Isso é muito bom, não é mesmo? Para isso, nós precisamos ouvir tudo o que Ele tem nos ensinado e também praticar. Eu convido você agora para fechar os seus olhinhos e nós vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por todos os ensinamentos e pedindo a Ele que nos ajude a sermos cada vez mais praticantes da sua palavra, obedientes ao que Ele tem nos ensinado. Vamos orar? Feche os seus olhinhos aí em casa. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta série de mensagens a respeito das parábolas, histórias tão importantes que o Senhor contou àquelas pessoas e que têm ensinamentos para nós até hoje. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela Bíblia, que é quem nos ensina essas histórias, e pedimos para que, como nós ouvimos hoje, o Senhor ajude a cada criança, que o Senhor ajude a cada um de nós a praticarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que possamos perdoar, que possamos obedecer, que possamos amar, respeitar todas as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Te pedimos a tua ajuda para agradarmos ao Senhor a cada dia com a nossa vida. E te pedimos também para que essa seja uma semana abençoada, que o Senhor possa cuidar de nós em mais uma semana e que domingo que vem possamos estar juntos mais uma vez, adorando e louvando ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, foi um prazer estar com vocês, adorar a Deus com vocês mais este domingo. E nós temos aí, a música vai ficar para vocês aprenderem e cantarem bastante durante a semana. Vamos ser sábios, hein? Construindo a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Um grande beijo e até semana que vem. Deus abençoe você e a sua família. E aí, crianças, gostaram da história? Muito legal, né? Prestaram bastante atenção? Beleza, então vamos lá para a nossa pergunta secreta. A parábola que a tia Isabu contou fala sobre dois homens que construíram as suas casas. Lá vai a pergunta. Qual casa conseguiu resistir à tempestade? Eu vou dar um tempinho para vocês. Exatamente! A casa que foi construída sobre a rocha, que pode ser comparada a todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Ou seja, quando eu aprendo na Bíblia que mentir é errado, eu tenho que procurar dizer a verdade. Legal, vocês são muito inteligentes. Eu vou deixar uma atividade muito legal para vocês pintarem e responderem aqui na descrição do culto. Então só é pedir para o papai ou para a mamãe acessarem o link e imprimirem para vocês, tá bom? Um beijo e até domingo que vem. Tchau! Queridas crianças da nossa igreja,
Nós nos alegramos de você ter ouvido essa mensagem, que Deus tenha falado ao seu coraçãozinho e abençoe você e toda a sua família. Nós vamos derramar a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus continue a abençoar você a cada dia. E agora, queridos e queridas, crianças de Jesus, que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a felicidade, a paz do Espírito Santo seja com cada coraçãozinho e com cada um de vocês e com todas as crianças de Deus espalhadas pela terra, hoje para sempre. Amém e amém. Um abraço. Deus abençoe. Tchau.